Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te ergue e venha te levantar e te dar vitória em nome de Jesus. Desde já você que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo o nome do Senhor. Deus é digno de toda a honra, glória e louvor. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando em nome de Jesus. Eu vou soltar esse vídeo, não saia, que no final eu estarei clamando pela tua família em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Carlos. Tenho 38 anos, sou filho de pastor e passei a vida dentro da igreja. Cresci nos bancos de madeira escutando pregações, ouvindo louvores e decorando versículos que hoje quase não reconheço em mim mesmo. Sempre fui aquele tipo de crente que conhecia a Bíblia de cor, mas que não deixava ela descer até o coração. No fundo, eu me escondia atrás da minha criação cristã para não encarar a verdade. Eu era escravo, mas não de drogas, bebida ou pornografia. Minha prisão era mais sutil e mais aceita entre os irmãos. Eu era viciado em comida. Desde a adolescência, minha relação com a comida era um caso de amor doentio. Quando meus pais brigavam, eu comia. Quando tirava notas ruins, eu comia. Quando me sentia sozinho, eu comia. E assim fui construindo, pedaço por pedaço, o corpo que mais tarde seria meu castigo silencioso. Aos 17, eu já estava com mais de 100 quilos. Aos 25, passei dos 140. Hoje passo dos 180 e só Deus sabe como ainda consigo caminhar. Minha rotina era vergonhosa. Acordava tarde, comia pão com mortadela, depois 2 ovos fritos na manteiga, café com açúcar demais, às vezes leite condensado direto da lata. Depois do almoço, sempre um refrigerante de 2 litros só para mim. À noite, eu escondia pacotes de salgadinhos debaixo da cama. Era a minha droga e eu não queria cura. Eu dizia, Deus entende, Ele vê o coração, enquanto meus joelhos doíam e minha pele se enchia de feridas. Eu zombava de quem fazia jejum. Sempre que algum irmão dizia que estava em campanha, eu dizia, aqui na minha casa a gente jejua só se acabar a comida. E todos riam. Era como se minha obesidade fosse um personagem engraçado. Eu fazia graça com a minha própria decadência. Mas no fundo, doía. E muito. Porque eu já não conseguia subir um lance de escadas sem ficar ofegante. Minhas roupas não serviam. Minhas pernas viviam inchadas. Eu não me enxergava mais no espelho. Só via vergonha. Na igreja, tudo era disfarçado com a alegria do Senhor. Eu tocava no grupo de louvor, sempre sorrindo, sempre com uma coca de 1 litro na mão. Nunca faltei num culto, mas também nunca disse não para um prato cheio. Era como se meu cristianismo fosse um teatro. E eu me especializei no papel de crente engraçado que ama comer. O pastor da nossa igreja, Eliseu, também era bem acima do peso e sempre usava isso como motivo de piada. Aqui ninguém jejua, não. A gente ora e depois come um bolo abençoado, ele dizia do púlpito, arrancando risadas. Isso me dava mais segurança. Afinal, se até o pastor era assim, quem era eu para mudar? Tínhamos uma irmã chamada Cíntia, jovem, dedicada, nutricionista, sempre muito educada. Um dia, ela pediu para usar os avisos da igreja para montar um grupo sobre saúde e cuidado com o corpo. Falou sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Eu fui o primeiro a rir. Agora virou academia gospel. Gritei do fundo e fui aplaudido. Ela ficou em silêncio, sorriu sem graça e nunca mais voltou com aquele projeto. Lembro de Natália, uma amiga querida. Tinha 25 anos, também lutava com a obesidade. A diferença é que ela sofria em silêncio. Vivia cansada, com olheiras, tomava remédios escondido. Um dia, ela chorou no meu ombro dizendo, Carlos, às vezes eu acho que não vou durar muito tempo. E eu, para descontrair, respondi, se for pro céu, já pede uma coxinha ungida para mim. Ela forçou um riso. Eu não sabia, mas essa seria a última conversa séria que teríamos. A comida me dominava.
Eu perdia culto para ir em rodízio. Fazia orações curtas só para não esfriar o rango. Uma vez, deixei de visitar um irmão doente no hospital porque preferi ir ao festival de hambúrguer. Eu me tornava cada vez mais pesado, no corpo e na alma, mas sempre justificava tudo com frases espirituais vazias. Deus está cuidando de mim, o inimigo não vai me envergonhar, tudo coopera para o bem. Na verdade, eu usava Deus como desculpa para não mudar. Eu dizia que era prova, que era genética, que era minha cruz, mas era mentira. Eu era dominado, eu era idólatra, eu era viciado. E todo vício é um altar onde se sacrifica a verdade. A ferida na minha perna apareceu há 2 anos. Um machucado pequeno que não fechava. A pele apodrecia, cheirava mal. Eu escondia com faixas e jogava perfume por cima. Tinha vergonha de ir ao médico, vergonha de contar, mas não vergonha de continuar comendo. Minha família já não me confrontava mais. Só minha irmã mais velha, Débora, tentou me alertar um dia. Carlos, você está se matando. E eu rebati com raiva. Vai cuidar da sua vida. Eu sirvo a Deus. Não preciso de sermão de nutricionista, não. Nunca pedi perdão por aquilo. Comecei a sonhar com comida. Literalmente. Sonhos onde eu corria atrás de banquetes, de mesas intermináveis. Sempre acordava suado, com fome. Às vezes, no meio da noite, eu me pegava devorando coisas frias da geladeira, como se estivesse em transe. Nem orava mais antes de dormir. Eu só deitava e afundava. Na igreja, meu apelido era Carlos Costela. Sempre fazia piadas com comida, dava risada nos cultos, distribuía lanches depois da vigília. Me tornei tão parte desse personagem que ninguém mais via meu sofrimento, e nem eu. Eu achava que estava tudo bem, que Deus me aceitava assim, que o problema era o mundo lá fora. Mas aos poucos, Deus começou a me incomodar. Pequenos sinais, uma música, uma pregação, um olhar da irmã Cíntia, um versículo lido ao acaso. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu lia e ignorava, mas a palavra ficava ali cutucando. Minha fé começou a esfriar. A comida virou meu consolo, meu afago, minha oração silenciosa. Quando estava triste, eu comia. Quando estava feliz, eu comia. Quando não sentia nada, comia mais ainda. A sensação era de que eu estava cavando um buraco e a cada garfada me enterrava mais fundo. Eu só não sabia que esse buraco estava mais perto do inferno do que eu imaginava. Eu comecei a perceber que algo estava errado quando nem mesmo as cadeiras da igreja me comportavam mais. O banco de madeira gemia toda vez que eu me sentava, e por mais que eu fingisse rir junto, por dentro era como uma facada. Um domingo, na hora da ceia, o diácono me entregou o cálice, e eu tremi tanto que quase derrubei. Não era unção, era hipoglicemia. Eu estava doente. Doente da carne, do espírito e da vergonha. No meu trabalho, me deram uma cadeira especial. Não foi presente, foi constrangimento. Uma mulher nova do RH me olhou de cima a baixo e disse: "Vamos providenciar uma poltrona mais firme para você, tá?" Eu sorri, mas dentro de mim eu me sentia como uma piada ambulante. Um gigante cansado, lento, triste e fingindo espiritualidade enquanto morria aos poucos. Tive 2 infartos antes dos 35, um leve, o outro mais grave. E mesmo assim, depois de sair do hospital, fui direto para um restaurante self-service. Deus me livrou, então Ele ainda tem planos para mim, eu dizia. Mas o que eu realmente queria era comida, não era fé, era vício. Era possessão, era cegueira. A ferida na minha perna começou a feder. Eu fingia que não era nada, mas a infecção se espalhava. Um enfermeiro da igreja, o irmão Raul, tentou me alertar. Disse que já tinha visto casos assim virarem amputação. Eu ri e soltei mais uma frase pronta. Tá amarrado em nome de Jesus. A verdade, eu estava amarrado, mas não era por Deus. A Natália, minha amiga, começou a faltar cultos. Descobri depois que ela estava internada, insuficiência cardíaca.
só 25 anos. Fui visitá-la uma vez. Ela estava inchada, com os olhos fundos e a respiração curta. Carlos, eu acho que Deus vai me levar, ela disse com um fio de voz. Eu não soube responder. Só brinquei. Pede uma pizza no céu para nós. Ela não riu, só fechou os olhos e chorou. 2 dias depois, a notícia chegou. Natália faleceu dormindo. O velório foi um choque. Na igreja diziam que foi a vontade de Deus, que ela tinha cumprido o chamado. Mas eu senti que algo estava errado. Era como se um sino tocasse dentro de mim, um alerta. Uma pergunta ecoava na minha mente. E se eu for o próximo? À noite, tentei orar, mas só chorei. Fiquei ajoelhado no chão da cozinha, com a luz apagada, segurando uma embalagem de batata frita. Comecei a pensar na minha vida. Nos cultos em que só pensava no lanche depois. Nas reuniões onde eu só prestava atenção quando o pastor falava de comida. E em quantas vezes eu rejeitei jejum, dizendo que não era necessário, que era coisa do Antigo Testamento. No dia seguinte, recebi um panfleto na rua. Uma mulher desconhecida me entregou com os olhos fixos nos meus e disse: "Cuide do templo, ele não é seu." Achei que fosse propaganda de academia, mas era um texto bíblico. Fiquei abalado. Rasguei o papel, mas as palavras não saíram da minha cabeça. Não é seu. Minhas roupas começaram a rasgar. Eu não tinha mais calça que servisse. Vivia com camisetas largas e chinelos porque não conseguia calçar sapato fechado. Minha barriga era pesada como concreto. Minha respiração era ofegante mesmo parado. E ainda assim, eu continuava comendo, como um morto-vivo mastigando a própria destruição. Me afastei da irmã Cíntia. Ela tentou me chamar para um grupo de apoio, mas eu fui grosso. "Você é só uma nutricionista, não é o Espírito Santo", gritei. Ela me olhou com pena, e esse olhar me doeu mais que qualquer ofensa. Era como se ela já soubesse que eu estava indo embora aos poucos. Comecei a ter dores fortes no peito. De manhã, mal conseguia levantar. À noite, suava frio. Sentia formigamento nas mãos, pontadas no lado esquerdo do corpo. Mas mesmo assim, pedia hambúrguer por aplicativo. Um dia, o entregador me reconheceu e disse: "O senhor é aquele irmão da igreja, né? Aquele do meme da coxinha ungida." Eu ri por fora. Por dentro morri um pouco mais. A irmã Débora, minha irmã de sangue, começou a insistir para que eu procurasse um cardiologista. "Carlos, você não vai durar mais 2 anos desse jeito." Eu não queria ouvir. Gritei, quebrei um copo e mandei ela sair da minha casa. Ela saiu chorando. Ficou 2 meses sem falar comigo. Uma madrugada fui ao banheiro e caí. Meu joelho não aguentou meu peso. Fiquei no chão por quase 10 minutos, sem conseguir me levantar. Tentei orar, mas minha boca não se movia. Foi a primeira vez que pensei: será que Deus ainda me escuta? E o silêncio da casa pareceu me responder. Comecei a ter insônia. Sentia um peso no peito toda noite. Uma presença estranha no quarto. As sombras pareciam mais longas, o ar mais denso. Às vezes, achava que ouvia meu nome sendo sussurrado. "Carlos, Carlos, Carlos", sempre ao lado da cama. Mas quando acendia a luz, não havia ninguém. Sonhei com Natália. Ela estava num lugar escuro, chorando. Segurava a barriga e dizia: "Eles não me disseram, ninguém falou que isso era pecado." Acordei suando, com gosto de sangue na boca. Olhei no espelho e minha boca estava mordida por dentro. Eu tinha me ferido dormindo. No trabalho, fui afastado por motivos médicos. No laudo estava escrito: obesidade mórbida severa, risco de morte súbita. Levei o papel na mochila por semanas. Lia escondido. Um dia, deixei cair na igreja. O pastor Eliseu viu e disse: "Não aceita isso, irmão. Tá quebrado em nome de Jesus." E passou. Só isso. A ferida na minha perna agora estava necrosando. Minha pele escurecia. Eu sabia que estava podre por dentro.
Mas ainda assim eu dizia: Deus sabe de todas as coisas. Não era fé, era covardia, era negação, era morte se arrastando. Naquela noite pedi uma última pizza. Caprichada, escrevi na observação. Comi quase inteira. Depois, deitei e senti meu coração bater diferente, mais lento, mais pesado, como se estivesse se despedindo. E mesmo assim, dormi, sem oração, sem arrependimento, só vazio. O inferno já batia à porta e eu estava prestes a abrir. Aquela noite parecia como qualquer outra. O som da televisão ainda ecoava baixo pela sala, enquanto eu terminava minha última refeição do dia. 4 fatias de pizza de calabresa, um copo transbordando de refrigerante e uma fatia de torta de chocolate que restara de uma confraternização da igreja. Engraçado como o pecado, às vezes, tem gosto de festa, mas no meu caso, era mais como um velório silencioso. Sentei no sofá e senti a respiração falhar. O peito pesava, como se tivesse um saco de cimento em cima dele. Tentei ignorar. Levei minha carcaça até a cama e me joguei sem sequer tirar os sapatos. A luz do abajur ficou acesa e ali, sem oração, sem confissão, sem arrependimento, eu adormeci. Ou pelo menos achei que adormeci. Por volta das 2 da manhã acordei. Ou achei que havia acordado, sentindo um peso esmagador sobre o peito. Era como se mãos invisíveis apertassem meu coração. Tentei me mover, mas estava completamente paralisado. Tentei gritar o nome de Jesus, mas minha boca não se abria. O quarto estava tomado por uma presença que eu nunca havia sentido antes. Não era sombra, era entidade. O colchão afundava debaixo de mim. O teto parecia girar. De repente, as paredes começaram a derreter como cera e tudo se dissolveu num breu profundo. Eu flutuava num túnel negro, sem fundo, sem barulho, sem luz. Um silêncio opressor, como se até os meus pensamentos fossem arrancados de mim. Eu não tinha mais corpo, só consciência. Comecei a ouvir vozes. Algumas suplicavam, outras riam. Riam alto, com escárnio, com prazer no desespero alheio. Eu tentei abrir os olhos e percebi que já estavam abertos. Eu não estava mais na minha casa, nem em sonho, nem em pesadelo. Eu estava em outro lugar, um lugar que cheirava a enxofre, podre, queimado. O chão era quente, a pele formigava. Eu sentia medo como nunca na vida. Meus pés descalços tocavam uma superfície viva, como carne pulsante. Um líquido viscoso escorria entre os dedos. O céu, se é que se podia chamar aquilo de céu, era escarlate, repleto de gritos e sombras. Senti algo se mover atrás de mim. Olhei. Vultos rastejantes, alguns de aparência humana, outros, bestas que jamais ousarei descrever. Meus joelhos se dobraram sozinhos. Uma sombra se aproximou. Não andava, flutuava, parecia saber meu nome. Era enorme, obesa, grotesca, com pele pendurada como massa crua, olhos de mosca e dentes de criança. Trazia uma bandeja de prata cheia de ossos, restos miúdos, pele humana e pedaços de fast food em estado de decomposição. O ser sorriu. Bem-vindo, Carlos. O seu banquete eterno já está servido. Tentei correr, mas não conseguia. Era como se meu corpo espiritual também estivesse pesado demais. Outro vulto passou por mim, arrastando uma corrente com várias pessoas presas. Eram obesos como eu. Alguns gritavam Jesus, mas ninguém os ouvia. Um deles me olhou nos olhos. Era o pastor Eliseu. Sim, o mesmo da minha igreja. Ele berrava, ninguém me ensinou. Eu achava que não era pecado. Eles riram comigo. Corri, tropecei, caí numa espécie de salão onde várias pessoas eram forçadas a comer sem parar. Suas bocas estavam costuradas por arames farpados, mas mesmo assim mastigavam pedaços putrefatos, enquanto demônios os incentivavam gargalhando. Mais! Mais! Não rejeite seu Deus!
Um deles segurava uma placa com a palavra glutonaria, em letras vermelhas que pareciam sangrar. Meu estômago se revirava. Eu tentava tapar os olhos, mas não tinha pálpebras. Tentei tapar os ouvidos, mas eles se abriam como buracos negros. Cada grito me atravessava. Vi Natália. Ela estava lá, magra, pálida, quase irreconhecível, mas com os olhos inchados de chorar. Ela me viu, estendeu os braços e gritou: "Carlos, eles não avisaram, eles só disseram que era sobre o coração." Um demônio a puxou pelos cabelos e empurrou a cabeça dela numa tigela de sangue coalhado com vermes. Ela chorava com a boca cheia. Eu urrei de dor. E foi nesse instante que ouvi meu nome, ecoando, repetido, sussurrado por todos os lados. "Carlos, Carlos, você sempre foi meu." O chão tremeu. Um trono negro surgiu no meio do salão, e dele se levantou uma figura elegante. Usava terno branco, sapatos reluzentes e um sorriso sarcástico. Ele andava com charme. Parecia mais um apresentador de televisão do que uma entidade demoníaca. Quando chegou perto de mim, disse: "Eu sou o que você alimentou todos esses anos, o verdadeiro dono do seu altar. Você serviu à gula, zombou do jejum, ridicularizou o templo. Você disse que Deus só olhava o coração, mas nunca entendeu que o coração se revela nas escolhas do corpo. Você achou que o céu era lugar para quem se engana, e aqui está seu destino." Caí de joelhos, quis chorar, quis clamar, mas nenhuma palavra saía. O ar era pesado como chumbo. Uma multidão começou a se aproximar, todos obesos, todos com olhares vazios, todos me parecendo familiares. Eram irmãos da igreja, gente que eu via todos os domingos, todos ali, escravizados, perdidos. Eu tentei me levantar, tentei correr, tentei gritar: "Jesus!", mas meu nome já não era mais meu, e foi nesse momento que tudo ficou ainda pior. Quando pensei que já havia visto o pior, fui puxado pelos tornozelos. Meus pés não encostavam mais no chão e fui arrastado por um corredor vivo. Sim, vivo. As paredes pulsavam como carne, cobertas de olhos fechados que às vezes se abriam e me encaravam. A temperatura aumentava a cada metro, como se eu estivesse sendo empurrado para dentro de uma fornalha. As vozes riam, cochichavam, zombavam do meu nome. Carlos, sempre com fome, sempre com fome. O cheiro era indescritível. Era como carne podre, misturada com gordura velha, vômito e enxofre. Eu tossia, mesmo sem ter corpo físico. Tinha náuseas. Minhas mãos estavam presas por cordas feitas de tripas e minha barriga doía, como se estivesse sendo dilacerada por dentro. Algo dentro de mim gritava que eu estava prestes a ver o que nenhum crente quer acreditar que existe. Cheguei a uma espécie de salão, onde vi uma mesa enorme, gigantesca, comprida como um campo de futebol. Sobre ela, montanhas de comida, hambúrgueres em decomposição, frangos inteiros cobertos de vermes, panelas borbulhando um líquido preto que cheirava a morte. No começo, achei que fossem apenas alucinações, mas quando vi pessoas sentadas à mesa, gritando, mastigando à força, percebi. Era real. Essas pessoas, algumas estavam com a barriga costurada, outras com braços amarrados às cadeiras, sendo obrigadas a comer sem parar. Tinham olhos fundos, pele esverdeada, mas rostos familiares. Reconheci 3 deles da minha antiga congregação. Um deles era o irmão Davi, que sempre liderava o ministério infantil. Estava ali, com a boca escancarada, mastigando carne humana, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Um dos demônios, com aparência de porco gigante, caminhava entre os convidados da ceia. Cada passo dele fazia o chão tremer, tinha seios enormes pendurados, barriga arrastando no chão e olhos que giravam em direções opostas. Ele gritava em tom de zombaria: Mais! Mais! Vocês não jejuavam de mim na terra. Agora vocês vão se fartar eternamente."
No canto da sala, Natália estava amarrada a uma cadeira. Suas mãos estavam presas com colheres que se moviam sozinhas. Ela chorava e tentava fechar a boca, mas os talheres se forçavam garganta abaixo. Quando me viu, ela gritou com a voz rouca: "Carlos, Carlos, você ainda pode voltar. Me tira daqui. Eles não avisaram que isso era pecado. Ninguém me ensinou." Eu tentei correr até ela, mas fui contido por correntes invisíveis. Demônios surgiram ao meu redor, rindo, apontando, lambendo os próprios dedos sujos. Um deles se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Você era um dos nossos favoritos. Nunca precisou de drogas. Você se matava sozinho, só com garfo e faca." E então vi uma imagem de mim mesmo, em terceira pessoa, sentado no sofá da minha casa, devorando uma lasanha inteira com a Bíblia aberta no colo. Era como uma caricatura cruel da minha hipocrisia. Vi cenas rápidas de mim zombando da irmã Cíntia, debochando dos cultos de jejum e falando que Deus não liga para o corpo, só para o coração. Mas ali, tudo que eu era meu corpo. Um corpo deformado, possuído, humilhado. No centro do salão, o demônio maior, o tal de terno branco que eu já tinha visto, ergueu as mãos e gritou: "Hoje temos um convidado especial, um crente fiel, o irmão Carlos Costela." E todos riram, repetindo meu apelido com sarcasmo: "Costela, Costela, Costela." Eles me colocaram numa cadeira de pedra, minhas mãos foram presas. A mesa diante de mim se encheu de pratos nojentos, fezes humanas disfarçadas de sobremesa, vermes fritos em gordura, restos de membros humanos com pele estourada. Senti a bile subir. Tentei fechar os olhos, não consegui. Tentei negar, mas uma força invisível me forçava a abrir a boca. Foi então que o diabo se aproximou com um prato coberto, colocou diante de mim. Com um gesto dramático, retirou a tampa. Dentro havia um coração. Meu coração, apodrecido, inchado e latejando. Ele sorriu. "Você dizia que Deus via o coração. Pois então, Carlos, aqui está o que ele viu." Eu gritei, um grito seco. Nenhum som saiu. Meus olhos ardiam, minhas mãos tremiam. Eu tentei orar, tentei dizer o nome de Jesus, mas não saía. A boca se abria, mas a voz não vinha. Os demônios gargalhavam. Alguém no fundo gritava: "Esse aí é o que zombava do templo do Espírito Santo." As correntes apertavam mais, meus pulsos sangravam. Comecei a sentir o gosto da comida forçada. O gosto era de ferro, de morte, de desespero. E a cada mordida que me obrigavam a dar, ouvia o som de um culto sendo abafado, como se os louvores que cantei estivessem sendo sufocados pela gordura da minha idolatria. De repente todo o salão parou. Silêncio absoluto. O trono escuro se iluminou por trás. Uma luz fraca, distante, parecia uma presença diferente, mas eu ainda não sabia o que era. Um sussurro cruzou o ambiente vindo de cima. "Ainda não é o fim." Eu não entendi. Meus olhos procuravam a origem, mas os demônios recuaram com ódio. O diabo cerrou os dentes e gritou: "Ele é meu! Ele se entregou por vontade própria. Ele zombou da santidade. Ele me serviu com o corpo, com a boca, com a alma." E nesse instante, algo começou a mudar dentro de mim. O salão inteiro se calou. Os demônios pararam de zombar. Até o ar pareceu congelar, carregado de tensão. A presença que havia surgido no fundo daquele lugar grotesco era diferente de tudo que já havia sentido. Não era luz, mas também não era trevas. Era julgamento, era revelação. E eu soube ali que estava prestes a ser confrontado com tudo o que tentei esconder de mim mesmo por anos. O diabo deu um passo à frente com os olhos faiscando. Jogou no chão um livro, ou melhor, uma espécie de registro grotesco. As páginas não eram feitas de papel, mas de pele humana. O cheiro que saía dali era insuportável. Ele o abriu com gosto, como se estivesse esperando por aquele momento há séculos. "Vamos começar, Carlos. Servo fiel do ventre."
Ele disse com ironia: aqui está sua ficha. Não os pecados escandalosos, mas os que você achou que ninguém via, os que você achou que não tinham peso eterno. As imagens começaram a surgir flutuando no ar. Uma projeção viva. Eu me vi menino, com 12 anos, comendo escondido na madrugada, enquanto meus pais oravam no quarto ao lado. Depois, com 16, mentindo que estava em jejum coletivo, mas comendo um pacote de bolachas no banheiro da igreja. Com 20, rindo da campanha de 21 dias de jejum do Ministério de Oração, dizendo: isso é coisa de fanático. A cada cena, os demônios aplaudiam. Um deles gritava: esse era dos nossos desde cedo. Outros começavam a entoar cânticos de zombaria. Ele dizia: Deus vê o coração, mas nunca mostrou o coração ao Deus. Vi a noite em que recusei visitar um irmão internado porque estava esperando um combo de hambúrguer chegar. Vi a ocasião em que prometi fazer jejum por uma jovem da igreja com depressão, mas troquei por uma feijoada abençoada. E então, o mais doloroso, vi Natália me pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo para jejuar com ela, e eu respondendo com deboche: se você jejuar e morrer, eu fico com sua parte no rodízio. Ela sorriu na época, mas no inferno seu olhar era só dor. O diabo caminhou até mim e sussurrou: você nunca precisou de feitiçaria, nem adultério, nem assassinato. Você me serviu com aquilo que dizia ser inofensivo, comia como se a comida fosse cura, mas era a sua sentença. Eu tentei chorar, mas não tinha mais lágrimas. Tentei pedir perdão, mas minha boca estava selada. Ele ergueu um espelho negro diante de mim, e nele vi meu espírito, deformado, grotesco, coberto de gordura espiritual. Meus olhos estavam apodrecidos, minha boca escorria uma gosma escura. Eu era irreconhecível, um monstro da minha própria criação. Você zombava da cruz, comendo durante a Santa Ceia. Você usava versículos para justificar seu vício. Você dizia que era só genética, mas o seu coração era o que estava doente. Você transformou o templo do Espírito em chiqueiro. E ainda cantava no altar como se fosse puro. A cada palavra, algo dentro de mim se quebrava. Então ele revelou a pior acusação. Um contrato, um pacto, não assinado com sangue, mas com escolhas. Você me deu autoridade sobre sua vida cada vez que escolheu a gula, cada vez que riu da santidade, cada vez que se recusou a se arrepender, não com palavras, mas com atitudes. E eu vi. Cada vez que eu zombava de quem jejuava, uma corrente era adicionada ao meu corpo espiritual. O chão começou a tremer. As paredes do salão desceram como cortinas, revelando outras salas. Salas com milhares de pessoas como eu, crentes, cantores, pregadores, todos gritando, todos com garfos cravados na carne, todos devorados por dentro. Alguns tentavam cantar louvores, mas suas bocas cuspiram vermes. Era o reflexo do que viveram, uma fé suja, contaminada, obesa de pecado. Você acha mesmo que Deus ignora o que você faz com o corpo que Ele criou? Você acha que o sacrifício do filho é licença para viver como um porco no chiqueiro? Você transformou o altar em lanchonete, Carlos, e agora a conta chegou. Nesse instante, vi Jesus, mas não como Salvador. Ele estava longe, distante, de branco, com os olhos como chamas. E ele virou o rosto. Não era ódio, era dor. Dor de quem chamou por mim a vida inteira. E eu escolhi o prato. Meus joelhos cederam. Caí de cara no chão quente. Os demônios gritavam: Ele é nosso! Ele é nosso! O diabo se aproximou e tocou meu ombro. Sua mão queimava. Você pertence ao meu banquete eterno. Comece a se servir. Uma bandeja apareceu diante de mim, coberta com pano preto. Quando levantei, havia meu nome gravado em gordura. E foi nesse instante que uma voz cortou tudo. Não era grito, não era som alto, era apenas uma presença. Ainda não terminou. Os demônios recuaram. O salão escureceu.
Uma luz surgiu atrás de mim. O diabo rosnou. Ele é meu por direito. Mas a luz respondeu: ele ainda pode escolher. E aí, algo dentro de mim despertou. Quando ouvi aquela voz suave cortando o caos do inferno, meu coração, ou o que restava dele, estremeceu. Pela primeira vez em toda aquela experiência, eu senti algo que parecia familiar: esperança. Mas ela veio frágil, tímida, como uma brisa tentando sobreviver dentro de um furacão de trevas. Os demônios ao redor rugiram, urrando como feras feridas, e o diabo recuou alguns passos, cerrando os olhos com ódio. Ele é meu, eu tenho direito legal. Ele zombou do teu templo, rejeitou o arrependimento, abraçou a glutonaria como virtude. Olha o que ele se tornou. O diabo gritou, apontando para mim com a voz misturada entre desespero e fúria. Eu me sentia esmagado, no chão, tremendo. As correntes que me prendiam começaram a vibrar, como se estivessem sendo pressionadas por alguma força oposta. Era como se duas realidades estivessem disputando a minha alma. E eu ainda não conseguia falar, mas por dentro, um grito crescia. Foi então que ouvi outra voz, muito mais próxima. Era a da minha mãe. Sim, a voz da minha mãe, doce, forte, orando. Era como se o som atravessasse dimensões. Ela dizia: Senhor, salva o meu filho, mesmo que ele precise passar pelo vale da sombra da morte. Mas salva ele, não deixa ele se perder. Aquela oração me atingiu como uma martelada no peito. Comecei a chorar. Um choro profundo, sem som, sem controle. Um arrependimento que não vinha da mente, mas das entranhas. Era como se tudo aquilo que ignorei durante anos estivesse explodindo dentro de mim de uma vez só. A luz aumentou, tomando o salão inteiro. Os demônios corriam, se escondiam como baratas. O diabo continuava resistindo, berrando, cuspindo textos bíblicos fora de contexto, tentando me prender por argumentos. Mas naquele momento, algo maior estava ali. Algo que não podia ser explicado. Algo santo. Foi quando, enfim, uma palavra saiu da minha boca. Fraca, rouca, mas saiu. Jesus. O eco dessa palavra fez o chão tremer. A mesa se quebrou. As correntes que me prendiam estalaram. Eu gritei mais alto com a alma: Jesus, me perdoa, eu não quero morrer assim. Uma mão de fogo e luz surgiu no ar, descendo até mim. Não era uma mão comum. Era como se fosse feita de justiça e misericórdia ao mesmo tempo. O diabo tentou bloquear, mas foi lançado para trás com um trovão. A mão me tocou, e pela primeira vez eu me senti leve. Senti meu espírito sendo arrancado daquele ambiente. As sombras ficaram pequenas, os gritos distantes. Era como se eu estivesse subindo em velocidade extrema, cortando camadas de escuridão, como se o próprio Deus estivesse me puxando da beira do abismo. A dor passou, o peso passou, a fome passou, só restava a luz. E então acordei. Acordei gritando, deitado no chão da minha casa, cercado de restos de comida espalhados. Estava coberto de suor. As paredes pareciam girar. O coração batia acelerado. Minha respiração era curta, mas eu estava ali, vivo, no mundo real, no meu quarto. Mas algo era diferente. Eu não era mais o mesmo. Me ajoelhei naquele chão sujo. Não havia música, não havia pastor, não havia culto. Só eu, Deus, e os restos do meu pecado espalhados como testemunhas. Chorei. Chorei como uma criança. Chorei como nunca tinha chorado. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me dá mais uma chance. Enquanto chorava, vi embaixo da minha cama uma Bíblia antiga da minha mãe. Estava cheia de anotações. Ao abri-la, encontrei um versículo grifado com caneta rosa quase apagado. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Ali caiu a ficha. Eu não servia a Deus. Nunca servi.
Servia ao meu próprio apetite. Comecei a rasgar embalagens, garrafas, pacotes escondidos. Era como uma guerra, um exorcismo contra a minha própria gula. Fui até a cozinha e joguei tudo fora. Cada pacote de bolacha, cada refrigerante, cada resto de comida escondida. Vomitei no lixo. Não pela comida, mas pelo nojo que senti de mim mesmo. Sentei no chão, sozinho, com o estômago vazio, o corpo doente e a alma ferida. Mas pela primeira vez em anos, em paz. Deus me deu uma chance. E dessa vez, eu não ia desperdiçar. Acordar daquele pesadelo foi como nascer de novo, mas com feridas abertas. O corpo doía, a cabeça latejava, e meu coração, embora ainda palpitando, parecia partido em 1000 pedaços. Passei os 3 primeiros dias como um zumbi, sem fome, sem sede, sem vontade de nada. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava vivo, algo que eu já nem lembrava que existia: temor. Naquela madrugada, depois do choro e da limpeza espiritual que fiz na cozinha, uma frase não saía da minha cabeça. Apresentei meu corpo como templo, mas usei como depósito de lixo. Olhei para o espelho. Eu ainda era obeso, sim. Ainda estava coberto de feridas, pele inflamada, barriga gigante, olhos fundos. Mas agora eu me enxergava. Pela primeira vez, eu via o monstro que eu mesmo criei. Peguei a Bíblia da minha mãe e passei o dia inteiro lendo. Chorei em Romanos, me quebrei em Provérbios, me revoltei em Isaías. O Espírito começou a trazer lembranças que eu havia enterrado. Cultos que dormi durante a pregação, jejuns que abandonei, irmãos que eu zombei e até pequenos pecados que eu justificava com frases bonitas. Naquela noite, decidi procurar a Cíntia, a mesma irmã que eu ridicularizei quando ela tentou montar um grupo de saúde baseado na Bíblia. Toquei na porta da casa dela com vergonha. Quando ela abriu, quase não acreditou. Eu, suado, trêmulo, com olheiras e olhar perdido, falei só 3 palavras: "Me ajuda, irmã." Ela me abraçou e eu chorei no ombro dela, sem medo de parecer fraco. Ela não disse "eu te avisei", não julgou, só orou comigo, ali mesmo na porta da casa dela. Naquele momento eu soube, o céu tinha me recebido de volta. Nos dias seguintes, Cíntia me ajudou a montar um plano. Trocamos tudo da despensa. Comecei a jejuar. Mas agora, de verdade, não era mais sobre emagrecer. Era sobre matar o ídolo que me controlava. Cada prato de comida saudável era como uma oração. Cada caminhada no quarteirão era como um culto. Cada gota de suor era um demônio indo embora. Mas a guerra estava longe de acabar. Ao voltar para a igreja, fui recebido com piadas. O pastor Eliseu me abraçou rindo. "Ué, irmão Carlos, vai virar missionário da salada agora?" Alguns jovens cochichavam. Ele teve um surto, certeza. Daqui a pouco tá no rodízio de novo. Doía, muito, mas eu não me defendia. Apenas sorria e dizia: "Deus me deu mais uma chance e eu não vou desperdiçar." Minha irmã Débora me perdoou. Nos abraçamos chorando. Ela me disse: "Mãe orou por isso a vida toda. Ela sabia que Deus ia te sacudir." Descobri então que minha mãe, antes de morrer, deixou um caderno com orações escritas à mão. Em uma das páginas, lia-se: "Senhor, se for preciso mostrar o inferno para o meu filho entender, então mostra, mas salva ele." Ali, meu orgulho morreu de vez. Comecei a compartilhar meu processo nas redes sociais. Falei da experiência que tive. Não mostrei imagens, não gritei revelações. Só disse: "Deus me mostrou que muitos vão para o inferno pela boca." E eu quase fui um deles. Fui ridicularizado por muitos, chamado de fanático, de doido, de crente nutricionista. Mas também recebi mensagens de gente dizendo que chorou, que se identificou, que estava escondendo compulsões dentro da igreja há anos. Fui à casa do irmão Raul, o enfermeiro. Pedi perdão por não ter ouvido seus alertas. Ele chorou. Disse que achava que eu não duraria mais um mês. Voltei a caminhar. As pernas doíam,
O corpo pesava, mas eu ia. Cada passo era uma renúncia, um altar reconstruído, um voto de vida. Passei a jejuar toda semana. No início, aguentava só algumas horas. Depois, um dia. Depois, 2. Não era sobre passar fome, era sobre liberdade. Os irmãos da igreja começaram a notar a mudança. Não no corpo, ainda era obeso, mas nos olhos, na fala, no brilho do rosto. O mesmo homem que zombava do jejum agora falava com lágrimas nos olhos sobre santidade. Cíntia me convidou para dar uma palavra num culto jovem sobre saúde espiritual. Eu tremia, mas aceitei. Subi ao púlpito e disse: o que me levou ao inferno não foi um pecado secreto. Foi um pecado aceito por todos, inclusive por mim. O silêncio foi absoluto. Muitos abaixaram a cabeça. Outros choraram. E eu continuei. Se o nosso corpo é templo, então cada garfada é um ato de adoração ou de idolatria. A quem você tem servido? Naquele dia, soube que meu testemunho não seria só um escape, seria uma missão. A missão de alertar os que riem do pecado, achando que ele é leve demais para condenar alguém. Minha caminhada de transformação não foi mágica, nem rápida. Foi como cruzar um deserto com espinhos nos pés e um espelho nas mãos. A cada passo, Deus me mostrava não apenas o que eu era por fora, mas o que ainda precisava morrer por dentro. O Carlos zombador, arrogante, que usava versículos como escudo para os próprios pecados, esse ainda resistia e, às vezes, voltava a sussurrar. Nos primeiros 3 meses, perdi quase 18 quilos. Não foi milagre de dieta, foi milagre de renúncia. Cortei tudo que me prendia: açúcar, refrigerante, fast food, hábitos noturnos. Dormia cedo, caminhava todo dia ao nascer do sol. E enquanto o corpo queimava gordura, minha alma queimava orgulho. Mas o inimigo não largou fácil. Eu sonhava com comida. Literalmente. Tinha noites em que acordava salivando, quase em pânico, como se minha alma ainda estivesse viciada. Em uma dessas madrugadas, vi um demônio sentado na beirada da cama. Era o mesmo do salão infernal, com olhos de porco e boca cheia de gordura. Ele sorria e dizia: "Você vai voltar, você me pertence." Acordei gritando, tremendo, com suor escorrendo pela testa. Aquilo não era imaginação, era guerra espiritual. Liguei para Cíntia na mesma hora. Ela orou comigo ao telefone me lembrando: domínio próprio é fruto do Espírito. Não é sua força, é a dele. Comecei a memorizar versículos. Colava na geladeira, no espelho, na porta do armário. Toda vez que sentia vontade de comer fora de hora, lia em voz alta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A cada quilo perdido, uma corrente espiritual se rompia. Mas não era sobre estética. Eu continuava grande, continuava com estrias, com pele sobrando, com joelhos doloridos. Mas algo em mim estava sendo restaurado: a dignidade, a obediência, o altar. Os irmãos da igreja começaram a perceber. Alguns vinham com curiosidade: "Tá fazendo bariátrica, irmão?" Outros com crítica: "Isso é vaidade disfarçada de fé." Mas eu não debatia, só sorria e dizia: "Quem me viu no inferno sabe o preço dessa mudança." Fui convidado a dar um testemunho em uma igreja vizinha. Era uma reunião pequena, só 20 pessoas. Mas ali compartilhei minha experiência de forma crua, sem floreios. Falei da gula, falei do diabo, falei do salão de banquetes podres. Quando terminei, ninguém aplaudiu, mas todos estavam chorando. Uma senhora obesa me abraçou e disse: "Eu nunca ouvi alguém falar disso no púlpito." Achei que Deus não ligava para isso. Naquele dia, entendi que o inferno se alimenta dos pecados que ninguém prega. Decidi criar um grupo de discipulado voltado para a libertação da glutonaria e compulsão. O nome: Templo Vivo. Começamos com 5 pessoas, depois 10, depois 30. Gente ferida, cansada, envergonhada, mas com sede de libertação.
Cíntia se tornou minha parceira de ministério. Me acompanhava nas visitas, organizava cardápios, fazia devocionais sobre o cuidado do corpo e nunca deixou de me lembrar. Não é sobre dieta, é sobre adoração. E um jovem me procurou depois de ver meu vídeo na internet. Tinha 200 quilos e dizia que já estava planejando o próprio suicídio. Me disse chorando: eu pensei que ser gordo era só um fardo, mas agora eu entendi que pode ser um cativeiro espiritual. Oramos juntos. Ele começou a mudar. Hoje, ele lidera um grupo de libertação em outra cidade. Perdi 58 quilos, mas ganhei algo infinitamente maior. Uma alma desperta, uma mente livre, uma comunhão que eu nunca tinha conhecido antes, mesmo tendo crescido na igreja. Comecei a sentir a presença de Deus de um jeito diferente. Durante os jejuns, via visões. Sonhava com campos abertos, com rios, com multidões se libertando. Em um deles, ouvi claramente: aquilo que te matou por dentro será o que vai ressuscitar outros. Passei a pregar mais, não só em igrejas, mas em praças, em lives, em lares. E quanto mais eu expunha minha vergonha, mais pessoas se curavam. Mas nem todos celebravam. O pastor Eliseu me chamou para conversar. Disse, com ar de reprovação: irmão, cuidado para não exagerar. Isso aí está parecendo mais doutrina nova do que evangelho. Eu respirei fundo. Respondi com amor: pastor, o evangelho não é novo. Há gente que nunca pregou tudo que ele carrega. O movimento crescia e o inferno se incomodava. Pesadelos voltaram, acusações espirituais surgiam. Mas agora eu estava pronto, porque eu já tinha provado da morte e decidi viver, não mais para o ventre, mas para a cruz. O que começou como uma experiência pessoal virou um movimento que eu mesmo não conseguia mais controlar. Meu testemunho viralizou nas redes sociais. Canais cristãos me convidavam para entrevistas, programas de rádio, podcasts. O título sempre causava choque: crente obeso vai para o inferno? E a minha resposta era sempre a mesma: não por ser obeso, mas por amar mais a comida do que a Deus. Isso irritou muita gente. Pastores começaram a me atacar nas entrelinhas. Mensagens disfarçadas nos púlpitos diziam: tem gente querendo fazer da fé uma academia. O reino de Deus não é comida nem bebida. Outros diziam que eu estava promovendo gordofobia dentro da igreja. Mas o que eles não viam era que os verdadeiros oprimidos eram os que estavam presos à compulsão e à vergonha. Começaram a circular montagens com fotos antigas minhas. Comentários cruéis apareciam: agora virou santarrão. Quero ver quando ele engordar de novo. Mas eu estava decidido. O preço era alto, mas a missão era maior. Recebi ameaças. Sim, ameaças. Um obreiro de uma igreja grande me escreveu dizendo: você está mexendo com um território que Satanás dominou por séculos. Vai acabar apanhando. E sabe o que eu fiz? Jejuei 3 dias, não de comida, mas de medo. Enquanto isso, o grupo Templo Vivo se multiplicava. Cidades do interior montavam núcleos. Gente com obesidade, vício em açúcar, compulsão, vício noturno, começava a se levantar em libertação. Era como se o inferno estivesse vendo seu império sendo tocado. Porque quem governa o corpo, governa a carne. Fui convidado para um congresso nacional de líderes evangélicos. O tema: a nova idolatria da igreja moderna. Lá, vi homens engravatados, gordos, inchados, cheios de autoridade humana, mas esvaziados de temor. Quando me viram, alguns riram. Lá vem o doido do jejum. Mas naquele dia, Deus me usou. Subi ao palco e comecei com uma frase: se o corpo é templo, por que estamos tratando ele como lixeira? Silêncio. Gelo. Ninguém esperava aquilo. Falei do inferno, do banquete, do diabo com bandejas. Mostrei o coração apodrecido que me foi revelado. Vi homens grandes se curvando. Vi mulheres chorando. Vi líderes sendo tocados. Ao final, um pastor me abraçou tremendo.
Ele pesava quase 200 quilos. Disse: eu estou morrendo há anos. Já perdi o altar, a voz e o casamento. Preciso de ajuda. Oramos juntos. Naquele momento entendi. Esse não era só meu fardo, era o de milhares. Abri uma live dias depois e mais de 800 mil pessoas assistiram. Gente de dentro e fora da igreja. Comentários como: nunca pensei que isso fosse pecado. Estou há 15 anos lutando com compulsão e só agora entendi. Eu achava que Deus não ligava para isso. Criei um curso gratuito chamado Libertos do Ventre, com vídeos curtos, devocionais e desafios de jejum. Em 3 semanas, mais de 12 mil pessoas estavam participando. O céu estava mexendo, mas o inferno também. Uma madrugada, sonhei novamente com o salão. Estava vazio, as mesas quebradas, os demônios fugindo. E o diabo, sozinho, sentado, com o rosto coberto. Ele sussurrou: você estragou tudo, Carlos. Era para você ser meu pregador, mas agora vai pagar por isso. Acordei com dor no peito. Fui parar no hospital, pressão 18/11. Os médicos disseram que era emocional, mas eu sabia, era guerra espiritual. Minha resposta: jejum de 7 dias, água, palavra e joelho. No 3º dia, tive uma visão. Vi milhares de pessoas com correntes na barriga sendo libertas. Vi anjos rompendo laços invisíveis. Vi banquetes sendo virados. Comecei a ministrar cultos de libertação da glutonaria. Igrejas rejeitavam, mas ruas se enchiam. Estacionamentos viravam altares. Vi pessoas vomitarem comida estragada em meio à oração. Vi libertações reais, com gritos, lágrimas e renascimentos. E enquanto o mundo me chamava de fanático, o céu me chamava de filho. Hoje, eu não apenas prego sobre isso, eu vivo isso, porque o Evangelho é corpo, alma e espírito. E quando a carne morre, o céu vive em nós. O convite chegou inesperado, um grande congresso evangelístico no centro da capital. Mais de 5 mil pessoas confirmadas. O tema do evento: libertos por inteiro, corpo, alma e espírito. Me disseram que queriam alguém com uma experiência real, que pregasse não só com a Bíblia, mas com cicatrizes. E disso eu entendia bem. Naquela noite, subi ao púlpito tremendo. Não de medo, mas de reverência. A luz do palco me cegava. Mas eu sabia que lá fora havia mães obesas chorando, filhos viciados em comida escondida, líderes de igrejas que zombavam de jejuns, e jovens como eu, que usavam o Deus vê o coração como desculpa para viverem na escravidão da gula. Peguei o microfone, respirei fundo e comecei. O diabo nunca me ofereceu droga, nunca me convidou para uma orgia, nunca falou em voz audível. Ele só me serviu mais um prato e eu aceitei. O silêncio era total. As mãos se abaixaram. Os celulares foram guardados. Era como se o inferno parasse para ouvir. Continuei. Ele quase me matou com garfo e faca, me deu infarto, ferida, vergonha, e ninguém me avisou, porque esse é o pecado que a igreja ignora, porque não dá ibope, porque parece leve, mas foi por esse pecado que eu fui para o inferno. As primeiras lágrimas começaram a cair. Eu via no fundo uma senhora gorda chorando compulsivamente. Um adolescente escondia o rosto no capuz. Pastores apertavam os olhos. Então, contei tudo. Sem filtro. O sonho. O salão infernal. A bandeja com meu nome. A zombaria. A visão de Jesus virando o rosto e o grito que me salvou. Eu gritei o nome de Jesus com a alma. E ele respondeu, não porque eu merecia, mas porque minha mãe orou. Porque o sangue dele ainda tem poder. E porque o arrependimento ainda move o céu. Citei o versículo que me libertou. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. E completei. Se o seu culto começa na boca, talvez você precise rever seu altar. A multidão estava em pranto, não era comoção, era arrependimento, algo genuíno, uma presença pesada de glória.
Vi pessoas se ajoelhando no cimento, vi obesos abraçados chorando, vi jovens vomitando compulsão em forma de confissão. Fiz um apelo. Se você ama mais o alimento da terra do que o alimento do céu, venha ao altar. Se você perdeu o domínio próprio e se escondeu atrás de desculpas religiosas, venha. Mais de 1000 pessoas vieram. A multidão foi tomada por um clamor. Os músicos não conseguiam tocar, só choro, só gritos, só libertação. Me ajoelhei no altar, sem microfone, sem glamour, e orei baixinho. Senhor, aquilo que o inimigo usou para me matar, o Senhor usou para me salvar. Obrigado por não me deixar morrer no estômago da minha idolatria. Na saída, um menino de 10 anos me abraçou. Estava acima do peso. Disse baixinho: Tio, eu achava que Deus não me amava por ser assim. Mas hoje eu vi que Ele só quer me ajudar. Eu chorei. De novo. E soube. Valeu a pena cada lágrima, cada humilhação, cada recomeço. Hoje peso 96 quilos, já não tenho a ferida na perna, já não como escondido, já não zombo do jejum. Hoje eu sou templo, templo restaurado, templo curado, mas muito mais que isso, hoje eu sou livre. E se eu estou aqui te contando isso, não é para você me admirar, é para você acordar, porque o inferno ainda tem um banquete pronto. E muitos crentes ainda estão com o garfo na mão. Vimos aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Deixe seu comentário, deixe seu comentário abaixo. Nós estaremos orando, clamando pela sua vida. Deixe seu pedido de oração, que eu estarei clamando pela sua vida, casa, família, onde você estiver. O Espírito Santo do Senhor irá fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar. Vamos orar neste dia chamado hoje, porque a oração é a chave da vitória. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu lhe agradecer, louvar, engrandecer e exaltar o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito e irá de fazer sobre a minha vida. Deus, pela vida dos teus servos e servas tuas. Deus, vai visitando meu Pai. Deus, a cada família, a cada casa, a cada lar. Quebra, Senhor amado, todo o laço do adversário, toda seta, meu Pai, toda peste perniciosa que tenta, meu Pai, parar e destruir a casa, a família dos teus filhos, Senhor amado. Obras feitas de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo feita a 7 palmos da terra nesta hora. Deus Todo-Poderoso vai repreendendo nesta hora, Senhor. Deus Todo-Poderoso vai levantando teus filhos com grande poder, meu Pai, grande graça e grande virtude. Aonde, meu Pai, tiver um filho ou filha tua, triste, desanimado, cansado, desesperado, precisando, meu Pai, do sobrenatural, precisando, meu Pai, da tua bênção ser derramada na vida deles. Vai, meu Pai, levantando, Senhor amado, que o triste venha sair alegre, que o desanimado venha sair animado, porque, meu Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, e posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O Espírito Santo levanta, meu Pai, com as tuas mãos fortes e poderosas. Não deixa, meu Pai, teu povo parar ou desistir, mas aqui a tua graça e a tua misericórdia venha estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu creio, meu Pai, com o Espírito Santo, meu Pai, nesta hora, pela graça e pela virtude do teu poder, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, é magnífico, o Senhor é o príncipe da paz sobre nossas vidas. Só o Senhor tem poder de levantar, capacitar, erguer e tirar o homem do pecado. Eu creio, meu Pai, que neste dia chamado hoje, o Senhor levantará uma nova geração de homens, mulheres,
jovens, crianças, adolescentes, com grande poder e autoridade para, Senhor amado, pisar na cabeça da serpente. Eu creio, meu Pai, que nesta hora, a partir desta oração, deste clamor, o Senhor estará, meu Pai, levantando vidas, tirando pessoas do pecado, porque, meu Pai, a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Muitos estão morrendo na mão do adversário, mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus Todo-Poderoso, a cada família representada aqui nesta oração, a cada pedido de oração, meu Pai, eu lhe entrego nas tuas mãos. Vai visitando a cada servo e serva tua que precisa de um milagre, de um sobrenatural, meu Pai, sobre suas vidas. Portas, meu Pai, de emprego, portas abertas nesta hora. Vai abrindo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, toda a ferramenta preparada contra o teu povo, a tua igreja, não prosperará, e as portas do inferno não prevalecerão, Senhor, contra o teu povo, a tua igreja, neste dia chamado hoje. Eu creio, meu Pai, e acredito que o Senhor já está operando, e operando, Senhor, quem impedirá? Deus, então com nossos olhos carnais não podemos enxergar, mas se nós abrirmos, meu Pai, nossos olhos espirituais, podemos ver, meu Pai, a tua glória já resplandecendo, o teu Espírito Santo habitando sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, vai, meu Pai amado, visitando servos e servas tuas com a tua graça. Renova, meu Pai, teu povo, batiza com teu Espírito Santo, fortalece, meu Pai, teu povo na fé. Deus Todo-Poderoso, eu creio que quando nós usamos a nossa fé, quando nós usamos, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, que é a tua graça e a tua misericórdia sobre, Deus Todo-Poderoso, na vida de cada filho e filha tua, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos deu poder para pegar em serpente e em escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Deus, trabalha, meu Pai amado, na nossa mente, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a seta, meu Pai, que tenta invadir a vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, com as tuas fortes e poderosas mãos, eu creio que neste dia chamado hoje, o Senhor já está fazendo, já está operando, já está fazendo grandes coisas, meu Pai. O inimigo vai ter que bater em retirada, e a glória, meu Pai, da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de um milagre, aquele que precisa, meu Pai, de um retorno espiritual, já não conseguem mais ouvir a tua voz, porque, meu Pai, estão na carnalidade, estão com os ouvidos espirituais fechados, não está atento, meu Pai, mais para ouvir a tua voz. Mas nesta hora, meu Pai, o Senhor vai abrir os nossos tímpanos espirituais, e aonde tiver um servo ou serva tua que precisa ouvir a tua voz, que precisa, meu Pai, do sobrenatural nas suas vidas, Deus, neste lugar, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai levantar, o Senhor vai capacitar os teus filhos para fazer uma grande obra nesta terra. Deus, é dia de renovação, é dia, meu Pai, de esquecer os problemas e se ligar com o Senhor, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra também será desligado no céu. Eu quero, meu Pai, estar ligado no trono da tua graça, no trono, meu Pai, do teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, os humilhados serão exaltados. Deus Todo-Poderoso, o Senhor abate soberba e dá graça aos humildes. O Espírito Santo, eu creio que nesta hora o Senhor, com as tuas fortes e poderosas mãos, está levantando uma geração poderosa de jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres capacitados, que o Senhor vai dar sabedoria, entendimento da tua palavra, para entender, meu Pai amado, e ter discernimento do teu Espírito Santo. O Espírito Santo, que nesta hora, nesta noite, venha ser, meu Pai, renovação, que nesta noite, meu Pai, aonde, meu Pai, tiver um filho ou filha tua, meu, vindo de dia, de tarde ou à noite, e eu aqui, meu Pai, clamando direto do monte,
porque a tua palavra ela é viva e eficaz e diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor trabalha de dia, trabalha de tarde e também trabalha à noite. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, o Espírito Santo, as tuas mãos fortes e poderosas venham estar tocando nos teus filhos, do alto da cabeça à planta dos pés. Glória seja dado ao teu nome, o Espírito Santo da verdade. E aquele que crê que der lugar, meu Pai, ao teu Espírito Santo, vai receber um choque espiritual. Deus Todo-Poderoso, aquele que não sentia a tua presença vai sentir. Aquele que não conseguia mais se ligar, meu Pai, no trono da tua graça, vai sentir, meu Pai amado. Deus Todo-Poderoso, algo tão lindo e sobrenatural, que a tua glória vai resplandecer e teus filhos vão, meu Pai, acordar e vão, meu Pai amado, glorificar e exaltar o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, meu Pai, na tua presença. Deus Todo-Poderoso, a cada família, a cada casa, a cada lar, a cada casamento, meu Pai, toma nas tuas mãos. Não deixa, meu Pai, que as astutas ciladas do adversário venha destruir, meu Pai, as famílias, venha destruir, meu Pai, casas, venha destruir, meu Pai, casamentos, venha destruir, meu Pai, relacionamentos. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha unir teus servos e servas tuas a cada dia mais e mais. O Espírito Santo, que os teus filhos e filhas tuas venham caminhar a lado e não venham olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que venham olhar para a frente, venham olhar para o alvo, que é o teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, que nesta hora o teu mover, o teu agir e o teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, nas vidas, vai ser feito, meu Pai, nas famílias. Deus Todo-Poderoso, o desviado vai voltar, o Espírito Santo, a alegria que foi embora, meu Pai, o Senhor vai, meu Pai, restituir 100 vezes mais. E eu creio, meu Pai, que os teus filhos vão cantar o hino da vitória e vão dizer que só o Senhor é Deus. Aviva o teu povo, a tua igreja, porque pelo resplendor da tua presença brasas de fogo se acendem e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa, meu Pai, que o fogo do Espírito Santo que habita dentro do meu coração e no coração dos teus filhos venham se apagar, mas que nós venhamos crescer todos os dias na graça e no conhecimento. Nos dê, meu Pai, sabedoria e entendimento da tua palavra, para ouvirmos a tua voz a cada dia mais e mais. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, da bala perdidas, do homem mau, dos assaltos e dos acidentes. Abençoa, meu Pai, a cada servo e serva tua. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.